Meus prezados irmãos em Jesus e Maria, louvados sejam esses santos corações. Nos seus escritos, São Francisco de Sales, o santo da doçura, fundador da Ordem da Visitação de Nossa Senhora, com Santa Joana Francisca de Chantal, ele deixou escrito um livro intitulado Palestras Íntimas. Eram formações para as primeiras visitandinas, que são monjas de clausura, não é? E nesse livro, São Francisco de Sales fala numa coisa muito importante e significativa para um cristão. Ele chama de caridade preventiva. A história conta que São Francisco de Sales tinha um temperamento colérico e facilmente perdia as estribeiras e machucava pessoas, ofendia funcionários. Ele era bastante duro com sacerdotes e com as religiosas por ele fundadas visitandinas, né? E aí Nosso Senhor começou a tocar o seu coração que aquilo era impróprio para um sacerdote, sobretudo fundador de uma ordem religiosa, um pai espiritual, enfim. Então dizem que quando ele morreu, que foram tirar os móveis para guardá-los, a mesinha em que ele atendia as pessoas embaixo estava cheio de marca de unha, arranhada, como a gente fala, né? Totalmente, completamente. Essa mesinha está na França, né? Na cidade que serve de berço para a Ordem da Visitação. E o que eram esses arranhões? Era ele tentando se controlar com o que ouvia nas orientações, confissões, né? Nas direções espirituais. Então as unhas raspavam, né? Arranhavam o fundo da mesa para ele não esbravejar, para ele não perder a paciência, para ele não se irritar. Então ele preferia rasgar com as unhas o forro debaixo da mesa para não jogar aquela ira na pessoa que ele estava atendendo e falando. De modo que São Francisco de Sales se transformou em um santo tão doce, é chamado o santo da doçura, né? Da paciência. E nesse livro, Palestras Íntimas, tem um capítulo que ele chama Caridade Preventiva. E o que é a caridade preventiva que São Francisco de Sales nos ensina? Ele diz que se eu conheço que alguém com quem eu moro, trabalho, vivo, sou vizinho, tem um defeito dominante. O que é o defeito dominante? A pessoa é cheia de qualidades, mas tem um defeito dominante. É aquele que nunca se apaga, né? Aquele que nunca sai. Então, se eu sei que uma pessoa tem um defeito dominante, eu me preparo espiritualmente, psicologicamente, para quando esse defeito vier à tona não me atingir. Para quando esse defeito estiver imperando, eu não me envolver e brigar também, gritar também e me alucinar também. Por exemplo, São Francisco de Sales disse que a caridade preventiva é aquela que me faz conhecer os outros mais do que os outros se conhecem. Eu começo a analisar com quem vivo, com quem trabalho, com quem estou na paróquia, com quem estou na congregação, com quem estou na vida religiosa, e isso é a caridade preventiva. Determinado comportamento daquela pessoa não mais me atinge porque eu me trabalhei, porque eu pisei o campo minado e passei por ele, porque eu já sei o que irrita fulano, eu já sei o que tira fulano do sério. Então não vou praticar a atitude que deixa aquela pessoa nervosa. Por exemplo, falar alto, gritar, bater com objetos na mesa, não é? Tirar os sapatos, jogá-los no chão, desarranjar o quarto, mexer nas coisas dessa pessoa, mexer na gaveta. Então, se eu já sei que isso transtorna o outro, eu não farei. E é a isso que São Francisco de Sales chama a caridade preventiva. É quando eu já sei o que o outro sente e se desagrada e não o pratico, e não alimento, e não faço com que o outro
se sinta mal, porque eu sei exatamente do que é que ele não gosta. E quando ele demonstrar ira, demonstrar descontrole emocional, eu não entro nessa. Eu permaneço em paz, em serenidade, porque eu estou praticando a caridade preventiva, ou seja, eu já estava preparado antes para esse comportamento. Se de repente é de costume o seu marido, sua esposa, filho, chegar da faculdade, do trabalho à noite, já estressado, gritando, querendo as coisas prontas, então você começa a praticar a caridade preventiva. Você que ficou em casa preparando o jantar, preparando o lanche, preparando o quarto para dormir, você começa a não entrar na dinâmica do outro, ou seja, na irritabilidade do outro, na grosseria do outro, nos desvaneios do outro. Se eu estou numa festa e tenho uma amiga por demais desagradável, que gosta de se exibir, que gosta de atrair atenção, que gosta de fofoca, não é? Então, a caridade preventiva me faz sentar longe, noutra mesa, com outras pessoas, até pelo fato de conhecer outros amigos, né? Trocar ideias com outras amizades. A caridade preventiva, segundo São Francisco de Sales, é o remédio para a paz em casa, é o remédio para a paz nas comunidades, é o remédio para a paz nas convivências. Mas ele diz que não se faz isso de uma hora para outra. É trabalho de muito tempo, mas se começar, já dá resultados satisfatórios. A caridade preventiva nos ajuda a não sermos vítima do julgamento dos outros, da raiva dos outros, da indiferença dos outros, porque eu já sei do que o outro é capaz. Eu já sei o que o outro faz. Uma pessoa veio conversar comigo e ela disse que chegou numa mesa de aniversário e estava todo mundo conversando e ela chegou, deu boa tarde, me parece que era boa tarde, e tudo perguntou se estava todo mundo bem e o pessoal continuou conversando. Ninguém parou para responder, ninguém. E ela foi para um quarto chorar. Depois que ela soube que era tudo combinado para humilhá-la mesmo. Se ela tivesse essa noção da caridade preventiva, ela teria dado boa tarde e se retirado para outra mesa, para outro grupo. Depois ela soube que era tudo combinado, o grupo, né, de casais, infelizmente se intitulam Encontro de Casais com Cristo, né? E aí ela ficou muito humilhada, foi para um quarto chorar. Então, quando eu falei para ela dessa caridade preventiva de São Francisco de Sales, aflorou no seu rosto um sorriso, uma paz, que ela pediu para ler o livro Palestras Íntimas, e eu disse que iria tirar cópias desse capítulo, porque é um livro de uso diário de meditação da minha vida aqui no eremitério. Mas o capítulo todo eu irei tirar para que ela possa sempre ler e aprender. Mas, em suma, o que o santo quer dizer? Se você pratica caridade preventiva, não vai estar exposto à ira dos outros, ao mal-estar da sociedade, aos acontecimentos nefastos, às tristezas inesperadas, aos aborrecimentos que são comportamentos habituais de determinadas pessoas, aos maus tratos alheios, às grosserias do marido, da esposa, da sogra, do sogro, do cunhado, da cunhada, do filho, da filha, do primo, da prima, do tio, da tia, do padrinho, da madrinha, do patrão, do pároco. Eu pratico a caridade preventiva. E depois, numa sintonia, porque se conheciam, Dom Bosco fala muito também disso para os salesianos e para as filhas de Maria Auxiliadora, que são nossas irmãs salesianas, a caridade preventiva. Então, quer dizer, não deixar o outro pecar contra a caridade comigo. Às vezes eu procedo de um modo que eu possibilito o outro pecar contra a caridade. Irmão, quando é que eu faço isso? Quando eu me irrito também. Quando eu entro na onda da irritabilidade do outro. Quando eu brigo também. Quando eu respondo à mesma altura ou mais que. Então, a caridade preventiva vai ajudar você e a mim a bem vivermos no mundo, a bem vivermos em comunidade, a bem vivermos em família e na paróquia, no movimento, na congregação religiosa. Não, irmãos, isso não é conversa de santo do passado, não. Os santos foram pessoas especialmente iluminadas pelo Espírito Santo
Nós não. Nós recebemos em parte as luzes do Espírito Santo. Quem de nós pode se dizer mais iluminado que os santos? Ou tanto que? Tenhamos humildade. Os santos receberam em dose dupla as orientações do Espírito Santo, porque eles senão não teriam vencido na corrida das virtudes heróicas. São Francisco de Sales sabia o que estava dizendo e não falou para a sua época. Ele fala para hoje, se não a Bíblia é um livro antigo, vamos guardar, vamos vender num sebo. O livro dos santos são coisas para nós vivermos hoje, tá certo? Algumas coisas têm que ser, como se diz, atualizadas. Se você ler Santa Brígida da Suécia, ela ensina penitências que hoje, à luz do Vaticano II e orientação dos nossos bispos, não é possível. Se a gente for estudar, por exemplo, Santa Francisca Romana, nós não poderemos cumprir o que ela sugere como penitência durante o dia. Se nós formos viver como Santa Edvige, que passava o dia com pedras cortantes nos pés dos sapatos, nós não podemos fazer isso. Nem nos flagelar como a bem-aventurada Rosa Gatorno, mas os ensinamentos sobre a caridade, vida em fraternidade, vida em comunidade, são tesouros inesgotáveis e perenes, como este capítulo Caridade Preventiva de São Francisco de Sales. Hoje vamos ficar com este pensamento: me prevenir das ações dos outros, me prevenir dos pecados dos outros, me prevenir das reações que o outro tem, me prevenir dos planos que os outros possam fazer contra mim. A caridade preventiva. A caridade preventiva. Que Deus nos abençoe pela intercessão de São Francisco de Sales. Amém. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.